Muito boa tarde a todos. Vocês hoje vão embarcar comigo numa experiência totalmente diferente do que a gente já fez até agora. E o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre esse movimento que foi o hype do ano passado, o metaverso, o Web 3.0, como isso pode afetar as nossas vidas e o que o Bradesco está fazendo nessa direção. Esse ano todo mundo fala de IA generativa. Esse é o top trend, esse é o hype do ano. Mas nós, como pessoas de tecnologia, a gente não pode deixar de explorar as possibilidades. Então é esse o caminho que eu quero mergulhar com vocês e eu convido a vocês a essa experiência imersiva. Legal? Bom, para a gente começar, a gente precisa primeiro conceituar qual é a diferença de Web 1, 2 e 3. Web 1, para aqueles mais com cabelo branco como eu, quando a internet começou, nós estávamos falando de basicamente páginas estáticas, não havia muita interação, era um ambiente de consulta, um ambiente onde nós navegávamos em sites, basicamente, mas não tinha a interação que existe hoje. Isso aconteceu até mais ou menos o ano de 2010, quando começaram as iniciativas mais ligadas ao que a gente chama hoje de Web 2.0. E qual é a grande diferença da Web 2.0? Nós temos plataformas, onde nasceram as redes sociais, onde nasceram as aplicações, onde eu tenho um grande concentrador e as pessoas se conectam a ele. A grande diferença agora para a Web3, a economia dos tokens, é trazer esse poder de volta para as pessoas, né? Então, cada nó tem uma independência, você acaba ficando não tão dependente de um provedor centralizado, que é o que acontece no nosso mecanismo de hoje, com os grandes provedores, e isso viabiliza, através da tecnologia do blockchain, uma infinidade de possibilidades. Entrando um pouco mais no detalhe da Web3, a gente fala aqui de 3 grandes blocos. A gente está falando de interoperabilidade, a gente está falando de descentralização e as experiências imersivas, que é o que a gente está fazendo agora. Olhando a interoperabilidade, eu vou precisar ter uma carteira digital que me identifique. Hoje eu acabo fazendo login nas aplicações, login em cada plataforma, mas eu queria que esse documento fosse meu, essa identidade fosse minha e eu pudesse usá-la em qualquer ambiente. Nós estamos falando de interação com pagamentos com criptomoedas, a gente está falando de ativos que vão ser transferíveis, né? Então você compra um ativo que é tokenizado, você consegue transferi-lo para outra pessoa e você consegue, através da tecnologia do blockchain, ter todo o rastreamento de como essas transações aconteceram. Falando da descentralização, os integrantes da rede têm um papel importante, diferente do que existe hoje, onde cada pessoa é um mero usuário da plataforma. A gente fala de blockchain e NFT, né, os ativos não fungíveis, como quadros, obras de arte, que elas podem ser tokenizadas e esse token representa a propriedade daquele ativo. A posse dos dados volta a ser das pessoas e não das plataformas. Então, aqui a ideia, o conceito atrás da Web3, é que as pessoas vão monetizar os seus próprios dados. Então, o meu dado é um ativo e eu vou, entre aspas, vendê-lo para quem tiver interesse. E as experiências imersivas, como a gente está falando aqui, um espaço coletivo, compartilhado, a gente vai ter avatares, como vocês estão aqui, cada um de vocês tem um avatar, e a gente tem o que a gente chama de Digital Twin. Digital Twin é a reprodução nesse mundo da Web3 de alguma coisa do mundo físico. E a gente vai passar um pouco sobre o que a gente está fazendo em relação a isso. Bom, a nossa visão é que aqui vamos ter novos modelos de interação com os clientes e novas formas de monetizar esses produtos e serviços. E nós dividimos aqui como atacar esse tema em 3 grandes pilares: o de educar, o de habilitar e de como construir em cima disso. Falando em educar, a nossa iniciativa de aculturamento e conhecimento passou por como nós compartilhamos o conteúdo da Web3 com os nossos funcionários. Então aqui a ideia foi como a gente colocou esse conteúdo disponível para todos os funcionários sobre o que é blockchain, o que é NFT, o que é metaverso,
quais são as possibilidades. E além da gente disponibilizar um conteúdo, o que nós fizemos foi uma feira onde podiam se inscrever qualquer funcionário da organização. Nós tivemos aqui, o vídeo deu uma travada de novo. Nós tivemos aqui desde estagiários até pessoas do Conselho de Administração, contamos com mais de 2.000 participantes, e o interesse pelo assunto metaverso na organização, ele aumentou, quase que dobrou. Né? Então aqui nós disponibilizamos, além de experiências imersivas, onde o presidente do conselho experimentou aqui e navegou, nós também apresentamos experiências que podem ser realizadas na Web 3.0, como, por exemplo, o compartilhamento de um imóvel. Hoje, o nosso conceito de escrituração de imóvel, ele envolve cartórios, é um processo extremamente burocrático, e a tecnologia, obviamente, a legislação vai precisar acompanhar, mas a tecnologia permite que isso seja feito de uma forma muito mais eficiente. Quando nós passamos pelo pilar de habilitação, fazendo experimentações e aprendizados, a gente explorou alguns cases. O vídeo, pessoal, também não iniciou. Um deles foi o Digital Twin do nosso banco de atacado. A gente tem um banco, um prédio na Faria Lima, onde fica o nosso banco de atacado, e a ideia foi reproduzir esse ambiente virtual. Aqui foi o exemplo de uma reunião que nós fazemos com todo o corpo de gerentes de relacionamento do atacado, com o vídeo travando, mas mais uma vez aqui é a tecnologia. Vamos ver se a gente volta, beleza? E aqui, por exemplo, foram apresentações do próprio Private Bank, do compartilhamento com a rede e com o time de gerentes, dos prêmios que foram ganhos ao longo dos anos e os eventos aonde o Private Bank foi o participante. Então, aquilo que a gente precisava, ir até um local físico, fazer essa reunião, a gente conseguiu fazer de forma imersiva. Mas vocês podem estar se perguntando, mas qual é a diferença? A gente consegue fazer isso por uma videoconferência. Agora, quando você está com óculos e você consegue navegar, a experiência que vocês estão vivendo aqui não é a experiência total imersiva, porque vocês estão como espectadores. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de experiência, você tem controles, você participa e interage com as apresentações e com o que está acontecendo. Uma outra iniciativa é o que nós chamamos de Genius Bra. Pessoal, tem que dar start no vídeo. O Genius Bra, a ideia é que um gerente de relacionamento consiga interagir com um cliente de forma imersiva com óculos 3D. Aqui era um exemplo onde o cliente e o gerente estão participando de uma reunião, o conteúdo pode ser compartilhado, e aqui quem assistiu aqui Minority Report, a ideia é que a gente consiga abrir os seus investimentos, conseguir navegar por eles. Então, uma experiência diferente de você ver um PPT, você ver uma apresentação, é você participar dela. É claro que aqui, para esse exemplo que nós fizemos, até por questões ainda de propriedade de dados e vazamento de informação, nós disponibilizamos informações públicas. Então, aqui não tinha nenhuma informação de cliente disponibilizada, mas essa é uma iniciativa. Um outro projeto nosso é o IAGRO, que nós estamos aqui também apresentando. Ele está lá no stand da IBM, então eu convido para quem quiser navegar no IAGRO. Nós fizemos também a divulgação desse portal, que é um portal para o produtor rural, onde ele pode simular operações de crédito, consultar as suas operações de crédito rural, e também um marketplace onde ele consiga adquirir produtos do meio agro. E nessa aquisição dos produtos, a ideia é como é que o banco entra nessa história? No financiamento, por exemplo, de máquinas agrícolas. Então ele consegue simular as máquinas no terreno dele, e aqui uma experiência de como seria aquele trator que eu estou comprando, como é que é ele por dentro, como é que eu ando nele, como é que vai ser a experiência de utilizá-lo. Então aqui, mais uma vez, é um exemplo de uma possibilidade que pode ser explorada com modelos imersivos baseados em Web3. Um outro ponto interessante também que nós fizemos aqui de experiência imersiva foi o ambiente virtual do InovaBrá.
O InovaBrá é o ecossistema de inovação do Bradesco. Nós temos um prédio que fica na Angélica, e esse prédio ele concentra lá fisicamente mais de 200 startups, mais de 60 empresas corporate clientes do Bradesco e também Big Techs. E a ideia aqui é que uma pessoa consiga navegar, isso aqui já está disponibilizado, então você com o óculos consegue navegar por esse ambiente virtual do InovaBrá e consultar, por exemplo, as startups que existem lá. E consultando a startup, você consegue ter acesso ao que ela faz, quais são os tipos de produto que ela desenvolve e até acesso a conteúdos. Aqui também se tornando uma plataforma não só de consulta e de obter informação sobre o que aquelas startups fazem, mas também de navegar e conseguir adquirir conhecimento e conteúdo através da aplicação. Bom, indo para o terceiro bloco de construir, como a gente pode colaborar para antecipar esses movimentos. Como tecnologia, como eu comentei, nós precisamos estar preparados. E a gente entende que todos os clientes eles vão precisar de uma wallet. O pessoal pode dar start no vídeo. Eles vão precisar de uma wallet. A ideia é que essa wallet seja onde ele vai compartilhar os seus dados. Aqui a gente está falando de toda a parte de login, de autenticação. Nós estamos falando aqui de uma carteira digital. Então, quando eu estiver numa experiência imersiva, que eu precisar me conectar a outras pessoas para dividir algo que está acontecendo, eu vou precisar desse tipo de autenticação. Quando eu quiser guardar aqui as minhas moedas, minhas criptomoedas, eu vou ter que ter uma carteira digital que vai acumular essas criptomoedas. Bom, a comunidade gamer, hoje, os jogos baseados em Web3, eles já necessitam de pagamentos, muitas vezes usando criptomoedas. E aqui também os tokens não fungíveis, que é como eu tinha comentado, de obras de arte, quadros, aonde as pessoas podem comprar, e a carteira digital será o seu grande cofre, aonde você vai armazenar os seus bens tokenizados. Ela passa a ser extremamente relevante, extremamente importante. Pessoal, a apresentação saiu, tá a tela colorida agora. Ela vai ser extremamente importante porque todos os teus ativos, eles vão estar nessa carteira. Então agora, vocês vão precisar de algo que seja forte o suficiente para guardar esses que são os nossos segredos e os nossos ativos. Caminhando para o final, aqui nós trouxemos um exemplo de parte daquilo que a gente está tratando como tecnologias que vão fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Como eu comentei, metaverso, Web3, Digital Twin, é uma das frentes que nós estamos trabalhando. Ela está ligada aqui à frente de mundo conectado. Mas quando a gente fala de transparência e segurança, por exemplo, estamos trabalhando aqui com criptografia pós-quântica, que é o que hoje nos protege, a nossa criptografia do mundo tradicional, ela está baseada que a computação clássica precisaria de tantos anos para conseguir quebrar uma criptografia que isso não se materializaria. Aqui a ideia é como teríamos algoritmos que sejam, que suportem um computador quântico para que essa criptografia não seja quebrada. O nosso modelo atual de criptografia geral, que é usado universalmente, ele está em risco por conta da computação quântica. Aqui a gente está falando de criptografia homomórfica, que é eu conseguir acessar um dado sem necessariamente descriptografá-lo. Então, isso pode vir ao encontro de cada vez mais a crescente utilização de nuvens, por exemplo. E uma série de outras iniciativas que compõem as iniciativas de novas tecnologias que estão sendo trabalhadas pelo InovaBrá e pelo Bradesco. Então, pessoal, essa daqui é um resumo do que a gente está fazendo, é um resumo que traz aqui no mundo imersivo. Essa aqui foi uma primeira experiência, para mim também é uma nova experiência. Para mim é muito difícil fazer uma apresentação e ficar sentado, parado. Eu estou me sentindo amarrado aqui, mas queria dividir com vocês o que nós temos feito no Bradesco, que é muita coisa interessante e muita coisa que vai estar no hype para os próximos anos.
Muito obrigado.